Dentro do nosso cérebro, existe uma equipe de reparo que trabalha sem parar para manter tudo funcionando direitinho. Mas e quando essa equipe simplesmente para de trabalhar? Hoje, a gente vai se transformar em verdadeiros detetives celulares para desvendar um dos grandes mistérios da neurologia. Por que o reparo do cérebro às vezes falha? E o que essa investigação pode nos dizer sobre o futuro da medicina? Pois é, aqui está o enigma que a gente precisa decifrar. O cérebro tem sua própria equipe de emergência, mas em doenças como a esclerose múltipla, alguma coisa impede essa equipe de agir. Nossa investigação começa agora e a primeira pista está na cena do crime. Para a gente entender o que deu errado, primeiro a gente precisa olhar de perto a cena do crime. Imagina só, um curto-circuito acontecendo numa rede de comunicação que é vital. É nesse cenário caótico que a gente encontra a nossa equipe de reparo totalmente paralisada, como se estivesse recebendo ordens completamente contraditórias. Pensa nos neurônios como se fossem fios elétricos, sabe? A mielina é aquela capa plástica que envolve os fios. Sem ela, os sinais elétricos que carregam nossos pensamentos, nossos movimentos, eles simplesmente se perdem, ficam mais fracos. É uma peça fundamental. E o resultado é esse aí, uma falha de comunicação que afeta absolutamente tudo, do movimento ao pensamento. O corpo tenta desesperadamente consertar essa fiação danificada, mas parece que tem uma força misteriosa sabotando todo o esforço. Agora, vamos conhecer os personagens principais dessa história. Pensa neles como se fosse uma equipe de construção. Tem os mestres de obras experientes, que mantêm tudo funcionando, e tem os aprendizes, que estão ali de prontidão para entrar em ação assim que acontece algum dano. Em tese, o processo deveria ser bem simples. A gente tem essas células aprendizes, as OPCs espalhadas pelo cérebro. Quando acontece um dano, a ideia é que elas amadureçam, se transformem nos mestres, os oligodendrócitos, que são as verdadeiras fábricas de mielina. E olha só que imagem incrível. É assim que um desses mestres se parece em ação. Parece uma obra de arte, não parece? Cada um desses bracinhos complexos é uma ferramenta de alta precisão, capaz de criar e manter o isolamento vital dos nossos neurônios. É uma verdadeira maravilha da engenharia da natureza. Pois é, mas é aqui que a história começa a ficar complicada. A lesão não acontece num ambiente tranquilo, organizado, ela acontece no meio de um verdadeiro caos celular. Um alarme geral chamado neuroinflamação, que transforma o local de trabalho da nossa equipe numa zona de perigo. Outras células, como os astrócitos e a microglia, que normalmente ajudam a manter a ordem, entram em estado de alerta máximo e começam a inundar a área com todo tipo de sinal químico. É como tentar trabalhar num canteiro de obras com alarmes e sirenes soando por todos os lados. Impossível, né? E só para a gente ter uma ideia da intensidade desse caos, dá uma olhada nesse gráfico. Ele mede uma molécula que funciona como um alarme de inflamação. Em condições normais, silêncio é total, mas durante a inflamação, o sinal dispara a níveis absurdos. Não é só um alarme, é uma tempestade química de verdade. O que nos leva àquela pergunta de $1 milhão. No meio de todo esse barulho químico, qual é o sinal específico que está basicamente gritando "parem tudo" para a nossa equipe de reparo? Quem é o sabotador nessa história toda? Bom, os cientistas, agindo como detetives mesmo, começaram a seguir uma pista molecular. Eles focaram numa molécula bem específica que parecia estar sempre presente na cena do crime, uma substância chamada deserina. A suspeita recaiu sobre a deserina porque ela estava sempre lá, na cena do crime, sendo liberada pelas mesmas células que estavam soando o alarme. A principal hipótese dos nossos detetives era: será que, em excesso, essa molécula é a verdadeira culpada por paralisar a equipe de reparo? E a primeira prova que encontraram contra a deserina é bem forte. No laboratório, os cientistas basicamente colocaram os aprendizes em contato direto com a deserina. O resultado, como o gráfico mostra, foi uma queda brusca na formação de novos mestres. A deserina não era só uma espectadora não, ela estava ativamente impedindo o trabalho. E agora vem a prova definitiva, o checkmate. Na primeira barra, a gente vê que aquela sopa de moléculas da inflamação impede o amadurecimento das células, como já se esperava. Mas olha a segunda barra. Quando os cientistas usaram uma enzima para tirar só a deserina daquela sopa, o processo de reparo voltou ao normal. Caso encerrado, a deserina é a culpada? Mas, como em toda boa história de detetive que se preze, sempre tem uma reviravolta. A investigação acabou revelando que o papel da deserina é muito, mas muito mais complexo. Ela não é simplesmente uma vilã. E aqui que a história fica fascinante. Ao mesmo tempo que a deserina está lá, bloqueando os aprendizes, ela também age como um escudo para os mestres que já estão no campo de batalha, protegendo eles da morte nesse ambiente super hostil. Então, peraí,
Nosso vilão, na verdade, também é um herói? Então, o ponto crucial é este aqui. A deacerina tem um papel duplo. Para os aprendizes, ela manda um sinal de calma aí, esperem, o ambiente está perigoso demais. Mas para os veteranos que já estão lá na linha de frente, ela manda outro sinal. Aguentem firme, se protejam. Certo. Então, qual é o veredito final desse caso? E mais importante ainda, como é que essa descoberta tão complexa pode mudar completamente a nossa forma de pensar sobre o tratamento de doenças neurológicas no futuro? Resumindo a história toda, a falha no reparo não acontece por falta de trabalhadores, mas sim por uma falha de comunicação. A deacerina age como um gerente super cauteloso que, no meio do caos e inflamação, decide pausar a contratação de novos funcionários para proteger os que já estão na empresa. E essa é a grande virada de chave. E se, em vez de tentar forçar a entrada de mais trabalhadores num ambiente caótico, a verdadeira solução for acalmar o ambiente e limpar a comunicação? Controlar os níveis de deacerina pode ser exatamente o sinal verde que a equipe de reparo, que sempre esteve lá, precisava para finalmente voltar ao trabalho com segurança. É como os próprios pesquisadores concluíram. A deacerina não é nem vilã nem heroína. Ela é uma reguladora inteligente, quase como um termostato que ajusta a resposta de reparo com base no nível de perigo do ambiente. Isso deixa a gente com uma perspectiva nova e muito poderosa. Talvez a chave para a cura de certas lesões cerebrais não seja a força bruta, mas sim a sutileza da comunicação. A questão talvez seja transformar um canteiro de obras caótico em um ambiente de trabalho organizado e simplesmente deixar a própria equipe de reparo do cérebro fazer o que ela sabe fazer de melhor: reconstruir.